Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Até aqui. Curva a sua cabeça. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Que teu Santo Espírito possa nos iluminar a perfeita compreensão da tua palavra, das tuas ordens e da graça que nos é dada para a obediência. Senhor, nos ajuda a enxergar a nossa necessidade diária de perdão. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o teu perdão maravilhoso de todos os nossos pecados através de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o nosso próximo não como alguém inferior, mas mesmo quando ele pecar contra ti e contra nós, que nós tenhamos um olhar de misericórdia, lembrando de tudo aquilo que tu nos perdoaste. Senhor, talvez não haja tema mais difícil na tua santa palavra, talvez não haja nada que nós precisemos mais da ajuda do teu Santo Espírito, e por isso, já de antemão, confessando os nossos pecados e humilhados diante de ti, humilhados diante da demanda da tua palavra e dependentes da ação do teu Santo Espírito, pedimos que tu trabalhe em nosso meio. Glorifica o nome do teu Filho em nosso meio. É o que te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós vamos continuar hoje meditando nesse santo modelo de oração que nós chamamos de Pai Nosso, ensinado por Cristo aqui no Sermão do Monte. Após nós vermos as petições sobre Deus que envolvem o seu nome, o seu reino e a sua vontade, nós começamos na última semana a ver as petições que dizem respeito diretamente a nós, mas em sua total dependência a Deus. Na última semana nós vimos a respeito do pão nosso, aquela porção diária, suficiente, necessária para nós vivermos para a glória de Deus. E quão nós dependemos de Deus para termos isso. De como nós devemos aprender a pedir estritamente o necessário. De quão pouco nós precisamos. A partir desta última semana nós começamos a olhar as coisas do nosso dia a dia, mas uma perspectiva total de dependência ao Deus que primeiro exaltamos, ao nome, ao reino e à vontade. E pedimos então o pão, o perdão e o livramento do mal, independência total, completa, sabendo que é o Senhor que nos guarda. Hoje nós meditaremos na mais difícil petição dessa oração, pois o homem natural ele é incapaz de fazer algo bom para agradar a Deus, e isso inclui principalmente o perdão. Essa é uma das mais árduas tarefas designadas para os homens, diz um pastor, e eu concordo com ele. Quão difícil é perdoar. Quão impossível é para o homem natural perdoar. O que é exigido, tanto pedir perdão, que já é algo
difícil quanto estender este perdão exige uma disposição da nossa parte que aniquila completamente o nosso orgulho. E por isso é tão difícil. Esse verso está ligado ao anterior, diz o puritano Matthew Henry. Pois se os nossos pecados não forem perdoados, prestem atenção nisso, o nosso pão de cada dia apenas nos alimentará como cordeiros que estão destinados ao matadouro. E quão terrível! E perdoa, começa esse verso, e perdoa. Essa conjunção liga a prece anterior. E assim como nós pedimos o pão diariamente, nós devemos diariamente pedir o perdão. Há uma sequência. Eu gostaria de lembrar uma coisa aos irmãos. Além de pedir extrema atenção para o desencadeamento das ideias que eu vou apresentar, eu vou pedir extrema atenção porque ao invés de dar as aplicações ao final, como normalmente eu faço, as aplicações do texto vão estar sendo dadas durante a explicação, durante a exposição do significado. Então, em primeiro lugar, nós vemos perdoa-nos. Isso nos ensina que precisamos do perdão divino e diário. Nenhuma oração dos homens mortais poderia ser completa sem a confissão de pecados, ensina Spurgeon. Nós já vimos, na perspectiva do Pai Nosso, o quão errado nós oramos. Eu espero que os irmãos tenham tentado policiar as orações. Nós normalmente começamos a oração já, Senhor, eu preciso disso, daquilo, daquele outro, me ajuda. Quando Cristo nos ensina a ir com calma, a olhar primeiro para o Pai, glorificá-lo, pedir por sua vontade, seu reino, acalmar os ânimos, chegar com humildade, vendo que nós estamos orando a um grande Deus, e que não somente é grande Deus, mas é Pai. E aí então nós começamos a derramar as nossas petições. E dentre essas petições, normalmente nós esquecemos de falar a respeito de perdão. Nós esquecemos, nós temos muitas coisas para pedir, nosso dia a dia é muito atarefado, esquecemos. Podemos até lembrar do pão, porque a barriga, nossa, os problemas no trabalho, eles dão mais dor de cabeça e dor na barriga do que os nossos pecados dão na nossa consciência. Infelizmente, esse é o nosso dia a dia. Como o pão é a primeira necessidade do corpo, assim, o perdão é a primeira necessidade da alma. Pois o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma, como o alimento é indispensável para a saúde e a vida do corpo, nos ensina John Stott. Essa parte da oração, ela deve ser sempre lembrada e deve ser sempre enfatizada. Isso porque além de condenar a justiça própria e a autojustificação, e o que eu quero dizer com isso? A justiça própria é você não se ver como um pecador, você se vê melhor do que os outros, você fazer aquela oração do fariseu, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, eu estou num patamar acima, eu sou diferenciado de alguma maneira. Ou a autojustificação, que é aquelas coisas que nós fazemos tentando cobrir a nossa culpa e o nosso pecado, remetendo a Adão e Eva, que tentaram cobrir a sua poluição com folhas de figueira. Então colocamos obras, colocamos várias coisas na tentativa débil de nos cobrirmos aos olhos de Deus e satisfazermos o nosso ego. Então, além de condenar a justiça própria e a autojustificação, essa prece destrói ideias errôneas, tais como a ideia que crente não peca. E a gente vê muito disso nas igrejas, direta ou indiretamente. Na maioria, infelizmente, na maioria das casas de oração que se chamam igrejas,
se você começar a falar que você é pecador, que você é um humilde pecador, que você se considera o mais pecador dos homens, alguém vai te corrigir. Alguém vai dizer: não, para com isso. Não fala isso não, palavras têm poder, não decreta isso. Você foi salvo ou não foi salvo? Você não é isso. Isso é muito triste. Fica claro aqui o ensino que nós pecamos, e pecamos todos os dias, uma vez que nos é ordenado a orar diariamente pedindo por perdão. Pedimos o pão e pedimos o perdão, e eles estão intrinsecamente ligados, porque necessitamos de ambos diariamente. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra e a sua verdade não está em nós, nos ensina o apóstolo João. Não ser consciente do nosso pecado, senhores, além de ser o pior pecado de todos, porque uma pessoa que não está consciente do seu pecado, não se arrepende do seu pecado, e uma pessoa que não se arrepende do seu pecado, não precisa pedir perdão, na perspectiva dela, não alcança perdão, na perspectiva de Deus, e nem ao menos vê a tragédia da sua vida. Mas além de ser o pior pecado, a pior situação, a situação mais miserável que um homem pode se encontrar, é um atestado de que essa pessoa não foi alcançada pela graça de Deus, que traz o arrependimento e a promessa de perdão. Reconhecer diariamente as nossas dívidas e as nossas culpas é e deve ser um lamento constante do bem-aventurado, que aumenta, conforme aumenta nele a bem-aventurança da pobreza de espírito. Lembra quando nós falamos das bem-aventuranças? O bem-aventurado, o crente, ele possui todas as bem-aventuranças, mas em graus distintos. E quanto mais nós nos humilhamos, quanto mais temos consciência do nosso pecado, mais pobres de espírito nós somos. Por quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino. Não é que será, mas é. E quanto mais você se vê como cidadão do reino, mais você se vê como um humilde pecador. E mais você vê que você não tem mérito algum e é dependente da graça. E tem então a sua pobreza, humildade de espírito. O bem-aventurado precisa diariamente lavar os pés, conforme o nosso Senhor Jesus ensina em João capítulo 13. Esses pecados que nós estamos nos referindo aqui na oração do Pai Nosso, não são os pecados dos não regenerados, mas dos bem-aventurados. Por quê? Porque essa oração ela é ensinada a eles, é ensinada aos discípulos, é ensinada logo depois de falar, de escrever as características de um crente que é bem-aventurado. É uma oração de filhos que pedem perdão ao Pai. São crentes que já foram lavados pela palavra, mas que precisam ainda lavar os pés diariamente, confessando os seus pecados, conforme o próprio Senhor Jesus ensinou. Quem já se banhou precisa lavar os pés. O seu corpo está completamente limpo. João 13:10. Veja, completamente limpo, já foi perdoado de todos os seus pecados. Mas nós continuamos andando nesse mundo contaminado pelo pecado e continuamos carregando a nossa natureza pecaminosa. Lloyd Jones diz que só há uma lavagem da pessoa inteira, e essa é na ocasião da justificação. Só nesse momento. Portanto, aqui, esse perdão que nós aprendemos a pedir diariamente a Deus não é o perdão de justificação, não é de salvação,
Não estamos pedindo para sermos salvos, mas como salvos estamos pedindo perdão diariamente pelos pecados que venhamos a cometer. Estamos diariamente lavando os nossos pés, que nós sujamos tanto por causa das concupiscências do mundo, como pelas concupiscências da carne. Quando nós oramos por perdão dos nossos pecados, nós estamos orando para receber algo que já está reservado para nós nesse reino a qual nós fomos chamados. Cristo não tem que morrer uma segunda vez, e nem nós temos que nascer de novo e de novo a cada dia. Já nascemos de novo e precisamos perseverar em santificação, pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu queria comentar alguma coisa a respeito de Mateus usar aqui dívidas e não pecados, como Lucas, e depois usar ofensas, e dependendo da tradução que você está trabalhando, você está lendo, vai trazer transgressões. Lucas traz literalmente nossos pecados e o que nos deve. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Mateus traz nossas dívidas e os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E no verso 14 e 15, quando ele vai explicar isso, ele traz suas ofensas. Se perdoares as suas ofensas, o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Novamente, como eu falei na semana passada, eu não desejo cansar os irmãos com todas as teorias e opiniões sobre isso. Eu li páginas e páginas, livros e livros, talvez totalizando umas 40 páginas só sobre esses termos. Comparei diversos estudos sobre cada um dos termos no grego e nas suas respectivas traduções: dívidas, ofensas, pecados, transgressões. E a partir disso, eu concordo com o veredicto do D.A. Carson. Ele diz o seguinte: não há motivos para entender dívidas como algum outro sentido que não pecados, aqui concebido como algo que é devido a Deus, quer seja pecado de comissão ou quer seja pecado de omissão. Portanto, Cristo aqui ele usa vários termos para designar a mesma coisa: pecado. Dívidas, elas abrangem diferentes aspectos da impiedade que devem ser perdoados. Dívidas são nada mais, nada menos que os nossos pecados. Dívida é tudo aquilo que nós passamos a dever a Deus quando pecamos. Nós tínhamos uma primeira inicial dívida eterna, que foi aquilo que Cristo Jesus pagou na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, ele pagou pelas nossas dívidas. E talvez alguns dos irmãos lembram quando eu expus o Salmo 69, no verso 4, que diz: tenho que restituir o que não furtei. É um salmo messiânico, onde Cristo está dizendo: olha, eu tenho que pagar uma dívida que não é minha, e eu vou pagar essa dívida. E pagou essa dívida. Em Mateus capítulo 18, que nós lemos na liturgia primeira, mais especificamente no verso 28 a 30, Jesus descreve novamente o pecado como uma dívida e descreve o pecador como um devedor. Assim, a Bíblia descreve o pecado como se nós prejudicássemos a Deus, a semelhança com que um devedor prejudica o seu credor. Quando alguém te deve alguma coisa, você fica prejudicado por isso. Você teve prejuízo. E a ideia é que a semelhança disso, quando nós pecamos, nós prejudicamos a Deus de alguma maneira. Prejudicamos a sua santidade, a sua honra. Nós devemos compreender o pecado então como uma dívida. Mesmo porque a punição das nossas ofensas seria o pagamento que nós devíamos a Deus e que Ele cobra. Deus não perdoa pecados de graça, é por graça.
Não há ninguém que é perdoado dos seus pecados de graça, mas por graça, porque Cristo pagou esses pecados no lugar da pessoa. E os pecados que não foram pagos por Cristo serão cobrados. Nós vemos Paulo dizendo em Romanos capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte. E é interessante que Paulo fala muito a respeito de graça e obras. E ele diz que se alguém fosse salvo por obras, já não seria por graça, porque as obras seriam alguma forma de mérito. E aí Deus se tornaria devedor dessa salvação. Não é por mérito, é por graça. É o mérito de Cristo. E nessa mesma perspectiva, ele nos ensina que o salário do pecado é a morte. O salário é algo que é devido. Então, quando nós trabalhamos pelo pecado, como servos do pecado, obedientes à inclinação pecaminosa, nós nos tornamos então merecedores do salário do pecado, que é a morte. Por isso que o verso continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida e o perdão em Cristo Jesus. Nós pedimos que as nossas dívidas sejam perdoadas porque elas são impagáveis. Todas elas. Qualquer uma delas. Ainda que nós não estejamos falando aqui sobre salvação, como eu falei, não é uma oração que está dizendo, Senhor, perdoa as minhas dívidas, como se dissesse, Senhor, me salva. Não é esse o ponto. É um salvo pedindo. Mas cada uma das nossas dívidas, cada uma delas é impagável, porque afronta a majestade santíssima, puríssima e eterna de um Deus que é justíssimo. Paulo descreve os impenitentes como pessoas que têm acumulado ira para o dia da ira, feito uma poupança maligna, poderíamos dizer assim. E cada vez que se deixa de pedir perdão, vai se aumentando essa dívida. E ai dos impenitentes, e ai de nós, se nos assemelharmos a eles. O pecado, portanto, é descrito no Novo Testamento como uma dívida, como uma transgressão contra Deus e a sua lei, como um ato de inimizade, de afronta e de irreverência contra Deus nosso Pai. De maneira alguma poderíamos saldar esse débito se nós não fôssemos absolvidos por meio da remissão, que é um perdão gratuito concedido pela misericórdia de Deus, nos ensina Calvino. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, quando nós pedimos perdão pelas nossas dívidas, nós estamos pedindo perdão por todos esses três elementos e o que significam: ofensa, dívida, pecado. São sinônimos para falar da nossa condição. Quando suplicamos a Deus por perdão, estamos reconhecendo que pecamos e que não existe outra maneira de cancelar a dívida. Sabe aquela história que nós vemos hoje de cancelar carbono? As empresas cancelam carbono. É muito bonitinho isso, né? Então elas poluem e aí por causa de leis, elas plantam uma árvore para poluição e aí cancelam. Na realidade não cancelaram nada. Cumpriram uma lei e aplacaram a consciência deles de estar cumprindo a lei e dos ambientalistas, né? Nós não temos como cancelar a nossa dívida e não temos como anular ela com alguma boa obra. Eu fiz esse negócio errado, mas poxa, eu ajudei uma família com uma cesta básica, então eu tô kit, eu tô bacana, né? Eu fiz aquela coisa durante a semana que é errado, mas domingo eu acordei cedo, de manhã, feriadão, e vim à igreja. Cancelei aquela dívida. Se for ver bem, eu estou com crédito até. Não é assim que funciona. Quando nós pecamos, não existe outra maneira de cancelar a dívida. Por isso, e portanto, um teólogo nos diz explicitamente, é uma súplica por graça. Novamente eu repito, ainda que não esteja se falando de justificação, mas é uma súplica por graça. E a repetição
nos versos 14 e 15, serve para enfatizar a enorme importância que a comunidade de discípulos, a igreja, seja uma comunidade perdoadora. Nós temos que perdoar-nos uns aos outros. E temos que estender esse perdão para fora do nosso grupo também. Meu segundo ponto: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Essas palavras são terríveis, ditas assim, desta maneira. E eu vou dividir em 4 pontos para nós conseguirmos compreender o que está sendo dito aqui. O que o texto ensina para nós. O que o texto ensina para você? Quando você lê isso, o que você entende desse texto? Por um acaso Jesus ensinou aqui um perdão condicional? Ele está dizendo aqui, olha, se você perdoar, eu vou te perdoar. Se você não perdoar, eu não vou te perdoar. É isso que ele está falando? Há uma chance dele estar falando a respeito de perdão por mérito, perdão que é conquistado pelas nossas atitudes. Será que é isso? Senhores, se a nossa habilidade de perdoar, prestem atenção, se a nossa habilidade de perdoar é medida por Deus, e é a medida que Deus vai usar para nos perdoar, quem poderia ter confiança de ter sido perdoado? Como é que nós iríamos dormir? Se a nossa habilidade de perdoar é a medida que Deus usa para nos estender o perdão, se Ele nos perdoa literalmente como nós perdoamos aos outros, senhores, podemos fechar as nossas Bíblias, encerrar aqui, ir para casa e cada um viver a sua vida, porque nós estaremos condenados, perdidos, e o que nos resta é o final da nossa existência, aguardando o juízo. Nós temos que cuidar para que uma busca radical e literal pelo sentido do texto não venha contrariar o restante das Escrituras. Alguém pode dizer, mas está aqui, está claro. O texto é claríssimo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Alguns até sugerem por que nós perdoamos. Isso é literal. E nós devemos buscar sim a literalidade do texto. Mas nós não podemos contrariar o restante inteiro das Escrituras. A analogia da fé, que é comparar a Escritura com a Escritura, que é dizer que a Escritura é a sua única intérprete autorizada, que é dizer que um texto obscuro, ele deve ser interpretado por um texto claro, e jamais o contrário. A analogia da fé exige que nós comparemos os textos para podermos compreendê-los, sem contradizê-los e muito menos distorcê-los. Em lugar algum das Escrituras, senhores, em lugar algum das Escrituras, a salvação é algo merecido. Em lugar algum, seja sob alguma base de obediência da lei ou algum tipo de troca, não existe nada sobre isso nas Escrituras. Ninguém é ou foi salvo a parte do mérito de Cristo Jesus, atribuído a essa pessoa que é salva por graça, imerecidamente. Ninguém é salvo. A única maneira de alguém ser perdoado antes de Cristo, depois de Cristo, e em qualquer ocasião, é através de Cristo e esse crucificado, ensina Lloyd Jones. A única esperança de perdão nossa é pela sua graça, nos dando o que nós não merecíamos, e por sua misericórdia, não nos dando aquilo que nós merecíamos. O cristianismo como um todo diz respeito ao perdão. Essa é a mensagem do Evangelho, que Deus em Cristo Jesus está perdoando pecadores. Toda a pregação do Evangelho é baseado, sendo o Evangelho uma boa nova, numa má nova. Os homens estão todos condenados por Deus, pela sua lei,
Todos morreram, todos pecaram, mas Deus, por sua graça e misericórdia, conforme a sua boa vontade, em Cristo Jesus, resolveu salvar alguns. Isso é o Evangelho. O Evangelho trata de perdão. O cristianismo como um todo diz respeito ao perdão. E aí nós precisamos entender algumas coisas. Veja o seguinte: nós somos salvos pela fé? Se alguém perguntasse para você assim, você é salvo pela fé, o que você diria? Sim ou não? Não. Não. Não somos salvos pela fé. Mas somos salvos sem fé? Não. De maneira alguma. Presta atenção. E cuidado, não vai dizer depois, o Alberto falou uma besteira que eu não consegui dormir mais. Nós não somos salvos pela nossa fé como base que alcança a salvação. De maneira alguma. Conforme Efésios capítulo 2, verso 8, nós somos salvos por graça. É pela graça. Mediante a fé. Por meio da fé. Mas não é a fé, é a graça que salva. A fé e uma de suas manifestações, a saber, a disposição de obedecer e perdoar, são condições que devem ser reunidas e exercidas caso a salvação e o seu componente, o perdão, sejam de fato por nós recebidos, diz Sproul. E ele continua dizendo: nós devemos crer, nós devemos perdoar. Deus não faz essas coisas em nosso lugar. Para sermos salvos, nós devemos crer. E aqui, a palavra nos ensina, e toda a Bíblia nos ensina, que nós devemos perdoar. É nós que fazemos isso. Deus não faz essas coisas em nosso lugar. Entretanto, é Deus quem planta em nosso coração a semente da fé e a disposição perdoadora. Isso não é natural ao homem, isso não vem de nós, é dom de Deus. E adiantando o próximo ponto, Sproul ainda continua dizendo: além do mais, o poder para crer e o poder para perdoar vem de Deus. Em cada passo, começo, meio e fim, todo o percurso do caminho, Deus está presente e Deus está ativo. Desenvolvei a vossa salvação, diz Paulo, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós temos que desenvolver a salvação. Nós é que temos que crer, nós é que temos que perdoar, mas é Deus quem efetua o querer e o realizar. Compreenderam aqui a bênção graciosa? Os melhores comentaristas afirmam que se nós tomarmos estas palavras do Pai Nosso de forma literal, nós estaríamos condenados, perdidos, sem saída, desesperados. Caso Deus nos perdoasse na proporção exata com que nós perdoamos, todos nós pereceríamos. Em segundo lugar, nós devemos entender o seguinte: quem pode e quem deve perdoar? Repito, o poder para crer e o poder para perdoar vem de Deus. O verdadeiro Filho de Deus, ele não espera encontrar virtude alguma em si mesmo e jamais imaginaria, jamais passaria por sua cabeça ser perdoado por algum mérito próprio ou por haver perdoado alguém. O bem-aventurado sabe que toda boa obra que realiza é resultado da ação amorosa de Deus, agindo por meio do Espírito Santo no seu interior. Ele sabe que não vem nada de bom dele mesmo, de dentro do seu coração, muito pelo contrário. Jesus diz que dos nossos corações
é que vem o mal. E a palavra de Deus nos diz que todo bem, toda boa dádiva vem do alto. Assim o crente compreende que só consegue perdoar o mal que lhe fizeram de maneira graciosa quando o Pai, que primeiro lhe perdoou todos os pecados, de maneira graciosa, agora o move e o capacita também a perdoar. É a graça de Deus que nos impele ao perdão. Deus perdoa somente o arrependido. E uma das primeiras evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador, diz um teólogo. O verdadeiro arrependimento é algo que humilha, é morrer para achar a vida. E quando nós morremos para nós mesmos, para achar a vida em Cristo, nosso orgulho morre e nasce em nós um espírito perdoador, movido pela graça de Deus. O perdão não é merecido por obras piedosas, diz o puritano John Owen, realizadas antes. Porém, é o mais forte motivo para se viver piedosamente depois de recebê-lo. O que ele está dizendo? Nós não somos perdoados porque primeiro nós perdoamos, mas porque primeiro nós fomos perdoados, nós temos então algo que nos move, um motivo para vivermos de maneira piedosa, estendendo aos demais que não merecem o perdão. Como que nós podemos servir piedosamente depois de receber o perdão? Obedecendo. Obedecendo como? Perdoando. Jesus está nos ensinando que o crente deve harmonizar a sua vida com o propósito de Deus revelado nas Escrituras, refletindo então o caráter santo e a bondosa disposição de perdoar, tal qual o nosso Pai mostrou para nós. O perdão de Deus, quando é recebido, faz o perdoado capaz de perdoar, diz um teólogo. O perdão de Deus, quando recebido, faz o perdoado, aquele que recebeu o perdão, capaz de perdoar. Portanto, somente o crente, perdoado, por isso crente, ele tem capacidade e disposição de perdoar, dada por Deus. O perdão verdadeiro é dado somente por aquele que recebeu perdão de Deus. O perdão verdadeiro é dado somente por aquele que tem em si a ação do Espírito Santo. Pois o perdão é oferecido aos homens com base naquilo que Cristo fez por nós, primeiramente. Quando nós pedimos perdão a Deus, o ponto que nós devemos depositar confiança, consolo, é na satisfação da justiça de Deus através do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que nos justifica e não a nossa disposição de perdoar ao próximo. A nossa confiança, senhores, o nosso ponto de confiança, que nós podemos depositar total confiança de alcançar o perdão, não é por nada daquilo que nós fazemos, ou sentimos, ou pensamos, mas é naquilo que cremos, naquilo que Cristo fez por nós. É simplesmente em Cristo. Já o perdão ao próximo é consequência de um coração regenerado. A nossa disposição em perdoar é um atestado da nossa gratidão a Deus, da gratidão pelo perdão que recebemos. O puritano Matthew Henry escreve o seguinte: isso nos encoraja a ter a esperança que Deus irá nos perdoar, porque se houver em nós essa disposição misericordiosa, ela será a operação de Deus em nossa vida, e assim será uma perfeição eminente e transcendental em si. Será para nós uma evidência de que Ele nos perdoou, tendo operado em nós a condição do perdão. Isso nos leva ao terceiro ponto: perdoados,
Aqueles que foram perdoados, portanto, perdoam. Aquele que foi perdoado por graça, deve perdoar de graça. Não havia motivo, mérito, razão alguma, merecimento algum para nós sermos perdoados. E não deve haver também mérito algum para nós estendermos o perdão. Nós perdoamos não para sermos perdoados, mas porque já fomos perdoados. O perdão pelos nossos pecados foi dado judicialmente pelo Pai e juiz, por graça e misericórdia. Se cremos nas promessas de Deus, sabemos que somos perdoados. E justamente para termos comunhão com aquele que perdoou todos os nossos pecados, é que devemos estar dispostos a perdoar quem tiver nos ofendido. Jesus, ele considerou que aquele que pede o cancelamento das próprias dívidas, já perdoou de antemão aqueles que lhe deviam. Afinal, na oração está, como também nós perdoamos. Por quê? Porque perdoados, perdoam. Um crente confessando o seu pecado e pedindo perdão a Deus, enquanto guarda rancor contra outra pessoa, além de ser incoerente, é também um hipócrita, diz um teólogo. Não sou eu que estou falando, mas eu concordo. O nosso pedido de perdão deve envolver tanto a confissão dos nossos pecados, quanto aquilo que nos leva a confessar os nossos pecados. E o que nos leva a confessar? O arrependimento. E o arrependimento envolve o quê? A disposição de não repetir o erro. Se você pede perdão sem arrependimento, não tem nem por que você pedir perdão. E se você pede perdão dizendo que está arrependido com vontade, desejo ou possibilidade de querer fazer de novo, também está errado. O arrependimento envolve o desejo de não querer repetir aquilo, de odiar aquilo, de odiar o prazer que aquilo deu, de odiar tão somente pensar nessa afronta feita a Deus. Esse arrependimento envolve a disposição de não repetir os erros. E a purificação dos erros envolve, por nossa decisão, excluirmos do nosso coração, então, toda a ira, todo o ódio e todo o desejo de vingança. A lembrança amarga, ressentida e não misericordiosa daquele mal que nos foi feito resulta exatamente no fortalecimento daquilo que nós devemos abolir do nosso coração e que nos leva a pecar. Portanto, senhores, é contraditório um pedido de perdão a Deus por nossos pecados quando nós mesmos não temos perdoado aqueles que nos fizeram mal. E justamente a mágoa e ressentimento desse mal resulta no pecado e talvez naquele próprio pecado que nós estamos confessando e pedindo perdão. A raiz está na falta de perdão. Isso é como desejar que uma erva daninha morra no seu quintal, mas continuar regando ela. E não só continuar regando, mas mexendo na terra e colocando adubo, mas desejando que a erva morra. O tema, senhores, é tão importante que, além de ser expandido e explicado nos versos 14 e 15, aparece também ilustrado na parábola do credor incompassivo, que nós vimos na liturgia primeira. E o que nós aprendemos? Que quem perdoa será perdoado? Não. Aprendemos que quem já foi perdoado deve agora também perdoar. É isso que diz a parábola. E que quem não foi perdoado não consegue perdoar. Aquele que já experimentou a graça, o perdão de Deus, está em paz com Deus, estes querem perdoar, estes sentem o desejo de perdoar, e poderíamos dizer até que eles não podem evitar o perdoar. E muitas vezes a sociedade até não entende isso. Os nossos amigos às vezes não entendem isso. E é bom quando nós mesmos não entendemos isso.
Que a pessoa vem nos pedir perdão e você estava mergulhado numa bacia de ressentimento e mágoa, e parece que aquilo, quando vai transbordar, não transborda mais mágoa, e você diz: não, está tudo tranquilo. Eu fui perdoado de um oceano de iniquidade. O que é uma bacia de mágoa? Um coração transformado e amolecido pela graça divina não é mais como era, duro, de pedra, mas agora é de carne, sangra, se condói, se coloca no lugar do outro e se enche de misericórdia pelos outros. Se um homem supostamente regenerado é caracterizado por um espírito não perdoador, isso é o sinal mais claro de que ele nunca nasceu de novo. Negar o perdão a alguém arrependido talvez seja a maior prova de que algo está terrivelmente errado conosco, o que nos leva para o quarto ponto. Perdoar é uma prova segura de haver sido primeiramente perdoado por Deus, e até nisso há misericórdia. Quando nós perdoamos, nós temos uma prova de Deus para nós mesmos que algo aconteceu. A primeira parte do verso, ela nos eleva aos céus, porque nós estamos pedindo perdão ao Pai. Perdoa as nossas dívidas, e perdoa as nossas dívidas. Pai nosso, aquele que nós pedimos o pão diário, agora nos perdoa as nossas dívidas. Mas a segunda parte muda o foco para a terra, para os nossos relacionamentos, e aquele perdão que recebemos do alto deve ser agora aplicado aos nossos relacionamentos mais próximos, deve ser espelhado aos demais. A base do recebimento do nosso perdão não é obra, nem disposição perdoadora, não é nada senão a graça. E a base do perdão estendido ao outro é o perdão recebido gratuitamente. Nós somos perdoados por Deus por graça, e por havermos sido perdoados por graça, essa é a base para nós perdoarmos os outros. Jesus, ele resume a lei, como nós vimos na escola bíblica, da seguinte forma: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento de Jesus. E o segundo, semelhante a ele, ou seja, é segundo, mas é semelhante em grau de importância. O segundo semelhante a ele é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A importância de perdoar os outros pode ser diretamente comparada com a importância de amar ao nosso próximo. Veja, não é esperado que nós primeiro perdoemos para depois sermos perdoados. O perdão não é algo que pode ser alcançado pelo esforço do homem, mas por termos sido alcançados por Deus, nós podemos e devemos perdoar. Demonstrar um espírito perdoador nos dá segurança de termos sido alcançados pelo favor divino e termos sido perdoados pelo Pai. Quando nós manifestamos as características, os atributos comunicáveis de Deus, quando nós estamos sendo modelados à imagem e semelhança de Deus, nós encontramos segurança de que algo foi feito na nossa vida. E ainda Spurgeon afirma que esse é um jugo suave e um fardo leve. A possibilidade e o dever de perdoar. E a gente olha até meio assim, mas ele continua explicando. Sermos prejudicados pode ser uma bênção, uma vez que nos oferece uma oportunidade de julgarmos se somos de fato beneficiários do perdão que vem do trono de Deus. E nós não olhamos para essas coisas assim, mas deveríamos olhar. Quando o mal nos atinge e nós olhamos a origem do mal e é o outro que nos esbofeteia, nós temos uma oportunidade de manifestar a graça de Deus e de provarmos que fomos alvos dessa graça. E perdoados, perdoam.
Quando nós estamos estendendo o perdão aos outros, estamos provando para nós mesmos que Deus estendeu a sua misericórdia a nós. Primeiro, não depois. Primeiro, não porque nós fizemos alguma coisa, mas primeiro, porque Ele nos fez. Agora, se negarmos aos outros aquilo que Deus não nos nega, um teólogo nos ensina, nós estamos condenados. Os irmãos conhecem provavelmente aquela conhecida oração da paz, que é falsamente atribuída a Francisco de Assis, mas não foi ele que escreveu. E ela diz o seguinte: é perdoando que somos perdoados. Isso pode nos induzir ao erro. Perdoando nós vamos ser perdoados. Mas se nós olharmos o termo bem, não é isso que está dizendo. Está dizendo que é perdoando que somos perdoados. Nós temos que compreender esse somos. É perdoando que nós fomos perdoados. É perdoando que nós temos certeza, que nós sabemos que somos perdoados. Porque uma vez perdoados, podemos perdoar. Temos a capacidade de perdoar. E aí encerra dizendo que é morrendo que se vive para a vida eterna. Por causa da ação divina e graciosa que alcançou o crente, esse agora, por graça, deve e pode perdoar. E deve pedir perdão, dizendo: como também nós perdoamos, perdoa a nós, Pai. Sabendo assim que as suas dívidas, a primeira parte da oração, foram novamente perdoadas, porque Ele continua com uma disposição perdoadora. Ele continua resplandecendo a imagem do Pai. Ele continua sendo um espelho daquela graça que o alcançou. E enquanto ele continua manifestando esse perdão, ele sabe que continua no caminho estreito. Ele tem certeza, ele tem confiança. E essa confiança não se ufana, não é orgulhosa, mas é humilde, porque sabe que ele está sendo guiado, movido por Deus que efetua nele o querer. E ainda se por 7 vezes no mesmo dia o teu irmão pecar contra ti, e por 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, o que Jesus nos ensina a fazer? Perdoa. Perdoa. Lucas 17:34. Perdoa. Deus torna o nosso perdão possível, porque a base do perdão que oferecemos deve ser o perdão que nós pedimos. Quantas vezes nós pedimos perdão ao Pai? Quantas vezes você pede perdão a Deus? Eu tenho certeza que são bem menos do que você deveria e do que eu deveria. Eu tenho certeza absoluta que nós ficamos devendo muito em pedir perdão a Deus. Nós deveríamos pedir muito mais perdão a Deus. Nós deveríamos pedir perdão a Deus até quando nós fazemos alguma coisa de bom. Nós deveríamos pedir perdão a Deus até mesmo quando nós perdoamos alguém. Senhor, me perdoa, porque o perdão que eu ofereci não é tão profundo como deveria ser, não é tão rápido quanto foi o teu, não é tão misericordioso quanto o teu, e não esconde ou apaga a transgressão da maneira que tu apagas a minha. Mas quantas vezes pedimos perdão ao Pai? E quantas vezes que nós pedimos perdão ao Pai e somos perdoados? Você sabe me dizer? Quantas vezes? Quantas vezes? Você já viu alguém receber um não de Deus? Alguém arrependido ir a Deus e dizer: Senhor, me perdoa? E quantas vezes nós perdoamos ao nosso próximo? O bem que nós pedimos a Deus com contrição, que nós possamos conceder desde logo, muito rápido ao próximo, nos diz um grande homem de Deus. Veja o seguinte: a ausência do perdão ao próximo, presta atenção nisso, a ausência do perdão ao próximo não significa que Deus não irá nos perdoar, mas significa que talvez nunca nos perdoou.
ou na melhor das hipóteses, que ainda não nos perdoou, que ainda nós não alcançamos a medida de graça, que nós ainda não nos arrependemos de fato, que nós ainda estamos brincando de ser crente. Nosso Senhor falando com um fariseu, os irmãos lembram da história. Jesus está numa casa, entra uma mulher pecadora, chora aos seus pés, seca os seus pés com os seus cabelos. E o fariseu recrimina o Senhor. Se ele soubesse, se fosse mesmo o Messias, saberia que era uma pecadora. E Jesus chama ele de lado e oferece uma parábola para ele. E diz, olha, haviam 2 homens, eles deviam dinheiro. Um devia uma imensidão de dinheiro, o outro bem menos. E os 2 foram perdoados. Quem vai amar mais? E o fariseu, não, isso é fácil, pergunta outra. Aquele que foi mais perdoado, aquele que teve a dívida maior perdoada. E aí Jesus fala o seguinte, pois eu te digo, que os pecados desta mulher e os pecados de todo aquele que se arrepende, os muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E veja, os pecados não foram perdoados porque ela muito amou. Não é a causa. Não é porque ela fez alguma coisa para ser perdoada, mas porque ela demonstrou esse amor. Ela provou que ela foi perdoada de muitos pecados. Ela provou que foi feita a paz, a reconciliação com o Pai. Ela provou que, assim como o peregrino, quando olhou a cruz na obra de John Bunyan, aquela mochila cheia de pecados caiu das suas costas e ela livremente pôde se oferecer agora a Cristo. Nós somos perdoados de tanto, senhores. Por que não conseguimos estender o perdão? Ou será que fomos perdoados de tanto? Aqueles que foram muito perdoados podem amar muito, e é somente pela abundância desse amor que o perdão do nosso coração pode transbordar para o coração e vida das outras pessoas. É a prova desse amor, é a prova que fomos perdoados. Onde havia só imundície, agora há também o amor de Deus sendo derramado. Esse amor não pode ser contido por represa alguma, muito menos pelo nosso coração. Ele transborda. Se perdoar prova que fomos perdoados, o contrário é seríssimo e também é verdadeiro. Se você está recusando a perdoar quem quer que seja, então eu quero te sugerir que você nunca foi perdoado por Deus. E não adianta ficar bravo comigo. São palavras do Lloyd Jones. Eu só assino embaixo. Quando nutrimos amargura e não perdoamos o outro, nós demonstramos a nós mesmos que nunca experimentamos verdadeiramente a graça e o perdão de Deus. Estando disposto a não perdoar, nós não devemos esperar o perdão divino. John Owen, ele diz que aquele que presume ter recebido o perdão de Deus e não se sente obrigado a ser obediente a Deus por causa do perdão que recebeu, na verdade, não goza desse perdão, nunca recebeu esse perdão. É o que nós lemos em Mateus 18. Servo malvado de Jesus, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E deixa eu fazer um parênteses aqui. Não está dizendo que Jesus vai perdoar alguém e que se alguém não der o perdão, então Jesus vai tirar o perdão dessa pessoa. Jesus aqui está oferecendo uma parábola e no final ele faz uma analogia com o que acontece na nossa vida. É uma parábola que nos ensina que nós devemos ser compassivos. Continua.
E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Senhores, perdoar é difícil, é extremamente difícil, e você e eu sabemos muito bem disso. Perdoar envolve a morte do eu. Perdoar envolve humilhação. Perdoar envolve abrir mão do nosso orgulho. Contudo, nosso Pai nos perdoou. E é mais fácil nós termos um espírito pronto a perdoar quando considerarmos o quanto Deus nos perdoou. Nós não conseguimos perdoar porque nós não temos perspectiva. Essa parábola do credor incompassivo mostra que um tinha uma dívida, e eu já trouxe os números convertidos para os irmãos. O que ele devia, ele teria que ter 10 vidas, 20 vidas para conseguir pagar, e não ia conseguir pagar. E é isso que nós fomos perdoados. A nossa dívida era impagável. A nossa dívida é contra um Deus eterno. Não tem como pagar essa afronta. Se nós fôssemos ao inferno, a gente ia garantir a eternidade do inferno, porque a gente nunca ia quitar esse débito. Mas esse débito foi quitado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando nós olhamos dessa perspectiva, o que os outros nos fazem é pequeno, é pouco. Nós temos que considerar o que foi nos feito. Paulo diz o seguinte: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3. Em outro lugar diz: sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Recebemos o perdão de Deus, senhores? Será que nós recebemos o perdão de Deus? Há uma prova para nós. Temos perdoado o próximo. O que nos impede de perdoar o próximo? Como eu falei, talvez na melhor das hipóteses ainda não tenhamos sido perdoados. Mas perdoados perdoam. Com que esperança pede aquele que conserva a inimizade contra o outro, por quem por acaso foi ofendido? Assim como mente enquanto ora, porque diz: perdoo. Perdoa as minhas dívidas porque eu perdoo. Soma a mentira ali e ele não perdoa. Ele pede perdão a Deus e também não é perdoado. A falta de perdão é pecado, senhores, e deve ser confessado como tal. Quando nós pedimos perdão a Deus, antes mesmo de dizer assim como eu tenho perdoado, nós temos que dizer: Senhor, me perdoa porque eu não tenho manifestado a graça que Tu manifestou à minha pessoa. Eu tenho medido os outros por uma medida que é do tamanho do orgulho do meu coração, mas eu esqueço a infinidade do meu pecado que Tu perdoaste. E eu, Senhor, venho a Ti pedir perdão por tão grandes pecados, como um miserável retendo perdão aos outros. Não, me perdoa primeiro. Me perdoa desse pecado gravíssimo. E pedir perdão por um pecado que persistimos em cometer é zombar do Pai, é zombar da Sua graça. Pedir pecado daquilo que nós continuamos a fazer é zombar de Deus. Perdoamos é literalmente o termo descartamos, varremos para longe. E o termo ainda está no passado, já foi feito. Assim como Deus nos fez, nós devemos fazer, lançar no mar de esquecimento aquilo que o outro nos fez. É fácil, né? Não, é dificílimo. É fácil falar, é extremamente difícil. E é impossível ao não regenerado. Mas se você foi regenerado, a você é possível. E mais do que isso,
É obrigatório. É mais fácil ter-se um espírito perdoador quando o cristão considera o quanto que Deus já lhe perdoou. Repito, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Devemos tratar os outros da forma como nós esperamos ser tratados, tanto por Deus como pelos outros. Ama o próximo como a ti mesmo. Faz ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Não faz ao próximo aquilo que você não gostaria de ser feito. Nós gostaríamos de ser perdoados quando nós erramos contra os outros. Nós não gostaríamos de não sermos perdoados. Ama o próximo como eu vos amei. E é aquele que estende gratuitamente o perdão de todos os nossos pecados. O que nós estamos fazendo? Com as nossas mãos, com a nossa força, nos agarrando a mágoas e ressentimentos. Talvez por isso que nós não conseguimos andar em novidade de vida, porque estamos arrastando cadáveres e mais cadáveres, de falta de perdão, de amargura, de orgulho. Quando os nossos olhos são abertos para vermos a enormidade das nossas ofensas cometidas contra Deus, as injustiças dos outros contra nós, parece comparativamente muitíssimo menor e insignificante. Se por outro lado nós temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, é uma prova de que nós diminuímos exageradamente a nossa própria iniquidade. A disparidade entre o tamanho das dívidas é o ponto principal da parábola do credor incompassivo, ensina John Stott. A nossa dívida para com Deus era impagável. É assim a dívida daquele que te fez mal? É impagável. O que ele te fez? Bateu no teu carro? Falou mal de ti? Não devolveu dinheiro? Não devolveu um livro? Falou mal da tua mãe? Te deu um tapa? O que ele te fez? O que foi que ele te fez? A graça nos faz enxergar essa diferença, essa desproporcionalidade de diferença. A graça nos faz enxergar o nosso tamanho minúsculo. A graça faz que nós consigamos enxergar que nós não somos deuses, por mais que nosso coração diga o contrário. E nos capacita então a estender o perdão a tão pouco que o outro nos fez. Sem a ajuda de Deus, nós acharemos impossível perdoar as outras pessoas. Enquanto luto para perdoar o outro, o que eu não posso fazer, eu sou forçosamente lembrado que há muito mais para eu ser perdoado por Deus, nos ensina um pastor. Não pode ser perdoado, nem ao menos ser um bem-aventurado, filho do Pai, aquele que não perdoa. Aquele que não só perdoa como busca nutrir o desejo de vingança. Aquele que ao invés de um humilde espírito, ele é orgulhoso e entende que aquilo que foi feito para ele é impossível de ser perdoado. E normalmente isso se manifesta no nosso coração da seguinte forma: fulano jamais poderia ter feito isso. O que foi feito para mim não se faz. Não. Ele não sabe o que ele fez e para quem ele fez. Isso eu não posso engolir. Isso eu não posso perdoar. Isso é inconcebível. Já pensou se Cristo ficasse listando os nossos pecados desta maneira? Deus não mostra má vontade para com seus filhos. Como que um filho de Deus mostrará má vontade para com seu próximo? Deus não nega perdão para aquele que se arrepende. Como nós negaríamos perdão àquele que nos fez mal e se arrependeu? E aqui temos um ponto que precisa ser enfatizado, apesar de que eu não vou me aprofundar nele nesta mensagem. O perdão humano, ele deve ser estritamente análogo ao perdão divino. Quais são as condições para nós recebermos o perdão divino além da fé,
que é dado por Deus, quais são as condições? As condições são arrependimento e confissão, conforme Mateus 18, conforme Lucas 17. Quando nós recebemos o dom do arrependimento e o dom da fé, e nós cremos, nós somos perdoados. E aí eu diria o seguinte, eu não vou me aprofundar nisso, mas só para os irmãos terem uma base. Fica difícil e até mesmo impróprio perdoar alguém sem que haja confissão e arrependimento. Isso é muito importante. Sabe aquelas coisas, faz ministração de perdão, e aí no final acaba o culto, aí vem a ovelhinha cheia de boa intenção, encosta no pastor e diz assim: ah, pastor, eu tenho que pedir perdão a você. Eu pensei muito mal do senhor. O que ele quer que eu faça? Pede perdão a Deus. Eu não tenho que perdoar ele. Agora que eu vou ficar desconfiado do cara. Pô, eu nunca suspeitei que ele falava mal de mim. Tu falava mal de mim mesmo? Aquela outra coisa, às vezes uma pessoa te faz mal. E aí você, cheio de um espírito de perdão, bem pouquinho orgulhoso, chega na pessoa e diz: olha, fulano, você não me pediu perdão. Você me machucou muito. Mas eu te perdoo por tudo aquilo que você me fez. O que essa pessoa espera? Que o céu se abra? A pessoa não se arrependeu. Se a pessoa não se arrependeu, te acerta com Deus. Esses tempos eu estava vendo uns testemunhos, e aí uma mãe foi pedir perdão ao assassino do seu filho, e os crentes tudo nervoso, compartilhando, olha a graça de Deus e tal. E aí a mulher chegou na frente do assassino, o assassino lá, bração cruzado, firmão: vou pagar, era nos Estados Unidos, vou pagar prisão perpétua mesmo, e daí? Tô aí, vão matar mais aqui dentro. E a mãe: ah, eu te perdoo pelo que você fez com meu filho, eu precisava te perdoar. Ele não se arrependeu. Se ele não tivesse algemado, ia matar ela também. As condições são arrependimento e confissão. Agora, aquele que não perdoa, uma pessoa arrependida do seu pecado, uma pessoa que lhe pede perdão, que não perdoa de coração, que essa pessoa não espere de forma alguma que Deus perdoe os seus pecados, nos ensina Agostinho. Todo pecado o qual nos arrependemos e confessamos é perdoado pelo Pai. Portanto, devemos perdoar todo aquele que nos fez mal e, arrependido, venha nos pedir perdão. E sendo esse arrependimento sincero, esse pedido de perdão deve nos alegrar o coração. Às vezes parece que a gente fica até chateado, né? O cara fez mal com a gente e a gente, pô, agora beleza, limpou minhas amizades, o cara é um chinelão mesmo, tá tudo certo. Aí o cara vem: ô irmão, me perdoa. Putz, pô, vou odiar quem agora? Você deve receber com alegria, conforme Mateus 18, vai ter com teu irmão, e se ele se arrepender, você ganhou, irmão. Talvez a partir de agora seja de fato teu irmão. E isso não remove também, senhores, prestem atenção, a obrigação da pessoa que foi ofendida fazer de tudo quanto estiver ao seu poder e alcance para abrir amplamente a porta para reconciliação. Como é que a pessoa vai pedir perdão se você não ouve ela? Indo para o final, prestem atenção nesse texto do Van Hor. Precisamos ter em mente o princípio fundamental de que não podemos perdoar a não ser que tenhamos sido perdoados. E o nosso perdão para com os outros deve estar em conformidade com o modo como fomos perdoados por Deus. O perdão que dele recebemos não foi baseado em nada de bom que ele visse em nós. O perdão dele foi caracterizado por graça, por compaixão. Ele foi misericordioso para conosco. E o seu amor por nós foi longânimo, bondoso e paciente. Tal deve ser a nossa atitude para com os nossos semelhantes. E o que eu expus aqui está em concordância
com as confissões e catecismos reformados. Só para citar dois, o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 126, afirma o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, quer dizer, por causa do sangue de Cristo, não cobre de nós, miseráveis pecadores que somos, as nossas transgressões, nem o mal que há em nós. Assim como a tua graça em nós faz com que tenhamos o firme propósito de perdoar ao nosso próximo de todo o coração. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 105, diz o seguinte: a quinta petição, que é perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nela nós pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados. O que nós somos animados a pedir. Por quê? Porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Habilitados. Perdoados, perdoam. Vamos ficar em pé. Eu vou encerrar com uma oração que eu fiz inspirado em algumas palavras do Dr. Lloyd Jones. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Perdoa-nos, ó Deus, assim como nós temos perdoado a outros, por causa daquilo que nos fizeste por meio da tua cruz. Tudo quanto nós lhe pedimos é que tu nos perdoes da mesma maneira, contudo, não no mesmo grau, porquanto tudo que nós fazemos é imperfeito, é poluído pelo pecado, e tudo quanto tu fazes, Senhor, é bom, é puro, é aceitável e é perfeito. Nos ajude, Pai, por meio da graça, por tudo aquilo que tu tens feito e realizado nos nossos corações, nos ajude a verdadeiramente estender o perdão e perdoar de coração aos outros. E desta maneira estaremos seguros de que tu tens nos perdoado, como nós temos perdoados aos outros. Concede-nos, Senhor, a graça de alcançar o teu perdão, a humildade de perdoar como fomos perdoados, e a paz e a segurança de saber que essa obra vem de ti, que nos justificou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá, Pai, dá arrependimento àqueles que ainda não alcançaram, e a graça e o quebrantamento àqueles que têm negado aos demais a medida do perdão que receberam de ti e não tomaram consciência ainda. Nos ajuda, Senhor, como um todo, a constantemente entregarmos um pedido de perdão quebrantado, humilhado diante de ti, derramando os nossos corações. E nos ajuda, Senhor, a termos a prova que alcançamos o perdão, conseguindo estender aos demais, livremente, graciosamente, o perdão a todo aquele que é arrependido nos pedir. Sabemos que isso só pode ser feito através do poder do teu Santo Espírito, e é isso que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.